Aqui, mais uma vez, para transmitir a palavra de Deus aos vossos corações. E é tão interessante quando a gente começa a meditar na palavra de Deus, né? Hoje o tema alegria dos justos, né? Do povo de Deus, a alegria daquele que teme e que serve ao Senhor. Nesse Salmo 33, ele diz assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai o Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas, cantai um cântico novo. Tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos céus e todos os exércitos deles, pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouro. Tema toda a terra ao Senhor. Temam todos os moradores do mundo, porque falou, tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança, né? Nesse momento, nós estamos com mais desafios do que nunca, nós, povo de Deus, aqueles que confiam no Senhor, nós temos muitos desafios pela frente. E um dos nossos desafios, talvez maior nesses últimos tempos, é permanecer alegres, estar alegres, né? E essa palavra aqui nos diz que nós precisamos estar alegre e regozijar em todo o tempo, né? E regozijar, estar alegre e regozijar, porque convém a nós, o povo de Deus, o louvor. Então, nós precisamos estar atentos a isso mesmo que eu costumo dizer que coisas ruins acontecem tanto às pessoas boas quanto às pessoas más, né? Acontece tanto ao justo quanto aos injustos. E diante de tantas adversidades que esta nação tem passado e que nós temos passado, nós temos que arranjar, no meio disso tudo, motivos para glorificar a Deus, motivos para louvar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E com este salmo, nós damos início, assim, esse momento de adoração, e temos que estar em todo o tempo adorando ao Senhor. Deixa que Deus fale ao seu coração. Peça para Ele falar e que a palavra de hoje possa calar fundo no seu coração. Ele tem algo para falar com você nesta noite, neste momento aqui. Ele quer falar ao seu coração. Então, ouça a voz do Espírito do Senhor falando e ministrando ao seu coração. Amém? Glória a Deus, a graça e a paz do Senhor, amados. Nós estamos vivendo esse período de crise mundial, crise no Brasil, mas nós bem sabemos que o nosso Deus, Ele é soberano, amém? E Ele tem realmente o controle de todas as coisas. E que a sua vida possa estar debaixo do controle do Espírito Santo de Deus. E o propósito de Deus nunca é frustrado, não pode ser frustrado, né? Os intentos do coração do nosso Deus. E o propósito de Deus é de conduzir a sua igreja nesse tempo, para um tempo de adoração, para um tempo de louvor, para um tempo de glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Amado, tem uma passagem no Salmo, que parece no Salmo de número 147, que manda que todas as criaturas, tudo que Deus criou, é convidado a adorar a Deus, a louvar o nome do Senhor, né? Dos anjos dos céus, os poderes dos céus, a natureza, né? Até o sol, a lua, e tudo que existe, rios, fontes, mananciais, príncipes, homens, crianças,
todos são convidados a louvar o nome do Senhor. E nós, como filhos de Deus, nós temos um dever muito, muito grande, que é de estar agradecendo ao nosso Deus, porque existem motivos, muitos motivos para a gente estar jubilando diante de Deus, estar agradecendo o nome do Senhor nosso Deus. Primeiro porque ele perdoou os nossos pecados. Ele mandou o seu Filho, e Jesus veio, e nós recebemos o perdão dos nossos pecados. O mal foi tirado das nossas vidas, nosso nome foi escrito no livro da vida. Então, nós temos muitos motivos para agradecer ao Senhor nosso Deus. E aqui na palavra do Senhor está escrito: regozijai-vos no Senhor, vós todos os justos. Então, Deus está mandando que devemos estar regozijando. Tem momento que é difícil. Um momento como esse que o Brasil está atravessando, que as famílias, né, todas as pessoas estão passando, né, um momento de dificuldade na vida, mas nós precisamos entender que nós temos o nosso Deus conosco, né? A presença dele é a coisa mais importante nesse tempo, e precisamos, então, cultivar essa presença maravilhosa do nosso Deus em nossas vidas. E uma das coisas que nós temos para cultivar a presença de Deus é através do nosso louvor, da nossa adoração, e até mesmo da nossa alegria. No meio de toda essa pandemia, nós podemos nos alegrar no Senhor nosso Deus, porque a nossa esperança não está somente aqui, nesta vida. Esse salmo ele é muito especial. Aqui no versículo número 2, fala: louvai ao Senhor com a harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram criados os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Aleluia! Sabemos que o nosso Deus, ele criou todas as coisas. Ele criou o céu, ele criou a terra, e todas as coisas que existem nos céus e na terra foram criadas pelo nosso Deus. E ele criou tudo isso, foi para a sua glória. A terra, todo o universo que existe manifesta a glória de Deus. Então, tudo que existe, Deus criou para a sua glória. E Deus achou por bem criar o homem. E colocou o homem nesse planeta aqui, colocou o homem na terra com esse propósito. Criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E a semelhança que nós temos de Deus é que nós somos pessoas que temos sentimentos, temos pensamentos, temos ideias. E Deus nos criou com esse propósito, para que nós pudéssemos ter comunhão com Ele, manter a nossa comunhão com Ele. Ele, então, ele colocou o ser humano aqui na Terra para que o ser humano pudesse conhecê-lo, para que o ser humano pudesse adorar. E o amor de Deus foi tão grande que Adão e Eva foi testado lá no Jardim do Éden e eles caíram. E toda a humanidade, então, foi penalizada. Mas Deus, na sua grandeza, ele providenciou o seu Filho, Jesus Cristo, para redimir o homem. E, amado, nós somos criados, portanto, à imagem e à semelhança de Deus. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos sentimentos, emoções, podemos decidir sobre aquilo que nós precisamos fazer para a glória do Senhor nosso Deus. Então, que você possa tomar uma decisão hoje, uma decisão na sua vida de estar realmente servindo a Deus, adorando ao Senhor, porque ele é digno de toda adoração. Aqui está o texto falando que ele, através da sua palavra, ele criou todas as coisas, porque falou e tudo se fez. Mandou e logo tudo apareceu. Aleluia! Veja o poder que tem a palavra de Deus. A palavra de Deus,
ela tem o poder de criar, de trazer à existência. Então, Deus, ele precisa ser realmente reconhecido todos os dias das nossas vidas, por causa da sua grandeza, da sua soberania, e a criação realmente mostra que o nosso Deus é o Senhor absoluto, e que ele tem todo o poder, ele tem todo o domínio, e ele tem também o controle de todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo do poder e do domínio do nosso Deus. E o texto aqui está mandando temer a Deus. Toda a terra, todo ser humano deva temer a Deus, justamente por causa da sua grandeza e do seu imenso amor. E o temor, a palavra de Deus nos fala que é o princípio da sabedoria. Então, a pessoa que teme a Deus, ela evita pecar contra Deus. A pessoa que teme a Deus, ela procura viver uma vida santa nos caminhos do Senhor. Porque o nosso Deus, ele precisa desse temor reverente da parte dos seus filhos. E precisamos, portanto, viver debaixo desse temor do Senhor nosso Deus. Porque a palavra dele é simplesmente poderosa. A palavra dele traz libertação, a palavra dele traz cura, traz salvação para as nossas vidas, e nós temos que agradecer. E o texto está aqui também nos falando sobre nós estamos com a nossa confiança nesses dias totalmente no Senhor nosso Deus. Precisamos voltar o nosso coração inteiro para Ele, totalmente para Ele. O Senhor está falando aqui que o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. Aleluia! Ele simplesmente desfaz o conselho, né, das nações, né, das autoridades, das lideranças mundiais. Ele transforma os intentos do coração do homem. Um versículo mais adiante fala que todos os corações, todas as pessoas foram criadas por Deus. O coração do homem foi formado por Deus. Então, Deus conhece muito bem o nosso coração. Ele é o Deus que esquadrinha os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. E ele conhece os intentos do coração. Ele sabe exatamente o intento do coração de cada ser humano e das nações, das instituições mundiais, daqueles que estão hoje no poder, no domínio. E se não fosse Deus que controlasse todas essas coisas, o mundo seria muito difícil das pessoas poderem viver nele. Talvez esse mundo já teria até sido destruído. Mas Deus, ele muda o intento do coração dos homens. Ele muda, né? Ele tem esse poder de transformar. O poder dele é tremendo sobre as suas criaturas. Então, amado, esse é o tempo em que Deus está tocando os intentos do coração dos homens. Ele está mudando, né, os pensamentos de muitas pessoas, aqueles que crêem nele. Nós estamos vendo esse momento agora, né, em que as pessoas estão focadas, estão vivendo debaixo dessas informações de morte, de doença, de sofrimento, e quantas pessoas hoje estão tirando as suas próprias vidas e não estão encontrando uma saída para a situação em que estão vivendo. E esse é o momento, então, de nós nos voltarmos para Deus, e como filhos de Deus, precisamos estar em todo o tempo adorando o Senhor nosso Deus. Temos aquele momento especial em nossas vidas para parar diante dele, para ter um momento de adoração, aquele momento em que você para, até mesmo para esperar em Deus. É muito difícil, né, as pessoas hoje parar para esperar em Deus, para ouvir a voz de Deus e para também ter comunhão com Ele. Então, precisamos parar nesses dias, parar diante de Deus, dar tempo para Deus em nossas vidas. Afinal de contas, todo o tempo que existe é de Deus. E a nossa existência está nas mãos de Deus. E Deus está chamando o seu povo para um tempo de oração, de intercessão,
um tempo de quebrantamento, um tempo de arrependimento. Nós bem sabemos que tudo que está acontecendo é Deus também falando, de uma certa forma, falando para a humanidade, né, para a humanidade voltar o coração para Ele, voltar a vida para a presença dEle. Então é tempo. É por isso que existe tantas passagens na Bíblia que manda que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, e invocar enquanto está perto, porque vai chegar um momento em que Deus não estará mais perto. E talvez vai ser muito tarde para você poder tentar invocar o nome do Senhor. Então, este é o momento, amados, em que devemos estar ligados, estarmos conectados com o nosso Deus, através do seu Espírito. Precisamos estar voltando o nosso coração para Ele e dando toda a glória, toda a honra e todo o louvor ao Senhor nosso Deus. Se tem uma coisa que devemos nos gloriar nesta vida, não devemos nos gloriar. Tem uma passagem muito importante na Bíblia que diz que não devemos nos gloriar na nossa força, na nossa sabedoria e nas nossas riquezas. Se tem uma coisa que devemos nos gloriar, é em conhecer o Senhor nosso Deus. Então, amado, esse é o tempo. É o tempo de nós voltarmos realmente o nosso coração para o Senhor nosso Deus e nos entregarmos completamente nas mãos dele. E o texto está aqui nos falando que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Todos. Todas as pessoas estão debaixo do olhar de Deus. Deus conhece, né, o ser humano. Ele entende o ser humano e o olhar dele está sobre toda a terra. Deus, então, vigia toda a terra. E é maravilhoso quando você tem a certeza absoluta que o olhar dele está sobre você. Quando você tem esse conhecimento. Tudo tem que partir, amado, do conhecimento. Saber que Deus, ele tem o olhar dele, o olhar de misericórdia, o olhar de bondade. Outro versículo aqui está nos falando que a terra está cheia da bondade de Deus. A terra está cheia da bondade de Deus. A terra está cheia da glória de Deus. E tudo que Deus criou foi para a glória do nome dele, foi para a glória do nome do seu Filho Jesus Cristo. Porque todas as coisas foram feitas pelo Senhor nosso Deus, e foi através do seu Filho que todas as coisas vieram a existir. E tudo existe para o seu Filho Jesus Cristo. E Jesus, ele simplesmente entregou a glória dele para a sua igreja. E você faz parte da igreja do Senhor nosso Deus. E você tem que ter essa certeza absoluta que o olhar dele está sobre você. Ele está olhando exatamente você neste momento. Ele contempla o seu coração. Ele contempla os seus pensamentos. Ele conhece os intentos do seu coração. Ele entende exatamente, né, do intento do coração dos homens. E das nossas inclinações, dos nossos desejos. Ele sabe exatamente quando o coração do homem está totalmente voltado para ele. E eu pergunto neste momento, o seu coração, como é que está o seu coração? Seu coração está inclinado para quais as coisas desta vida? O nosso coração precisa estar inclinado para Deus, amados. Tem um versículo em Colossenses que nos fala que se já morremos em Cristo e já ressuscitamos, então devemos pensar e buscar as coisas lá de cima. Jesus, ele mesmo falou, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu creio que esse é o tempo que Deus quer acrescentar para os seus filhos. E o nosso Deus é infinito. Ele tem muito. Ele tem algo tremendo para a sua vida, para a sua igreja, para a nossa nação brasileira. Nós precisamos entender que o nosso Deus, ele tem o poder nas mãos. E, de repente, ele pode mudar as situações em que nós estamos vivendo. A Bíblia fala que com o sopro da boca dele, ele aniquila Satanás.
Ele aniquila os poderes do inferno. Então, viva no temor de Deus. Saiba que o olhar dele está sobre você, a mão dele está sobre você. A mão protetora de Deus está sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para te proteger, para te livrar, para te guardar. Amado nosso Deus, é Ele que nos livra, Ele que nos guarda, é Ele que nos protege todos os dias. Aleluia. Mas o texto aqui do Salmo de número 133 está aqui nos falando: o conselho do Senhor é permanente, ou permanece para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração. Os propósitos do coração de Deus. Os intentos do coração de Deus, ninguém pode mudar. Permanece para sempre. E é por isso que nós devemos confiar no nosso Deus, porque Ele é fiel. Ele é fiel. E o propósito dele, os intentos de Deus, é de abençoar o seu povo. E é de destruir as obras de Satanás. Foi por isso que ele enviou o seu Filho Jesus Cristo. A missão de Jesus, o plano de Deus através do seu Filho foi de destruir as obras de Satanás. Está escrito que da semente da mulher nasceria aquilo que esmagaria a cabeça da serpente. E Jesus fez exatamente isso quando ele derramou seu sangue ali na cruz. Ali ele marcou a derrota do inferno. Quando ele chegou diante do Pai, depois da sua ressurreição, ele recebeu todo o poder e toda a autoridade, ele foi glorificado, ele foi exaltado diante de Deus, pois Deus o exaltou, e a Bíblia nos fala que toda a plenitude de Deus habita em Cristo. Isso é onisciência, onipresença, onipotência, todo o poder, toda a autoridade, toda a riqueza. Em Cristo está centralizado toda a glória de Deus. E o Senhor foi lá, depois da sua glorificação, ele foi lá dentro do inferno, tomou a chave da mão do diabo e aniquilou o diabo, desarmou o diabo. Portanto, o diabo não tem mais o poder que ele tinha. O poder agora pertence ao Filho de Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse poder ele delegou a cada um de nós. Nós temos o poder para destruir as obras de Satanás. Nós temos a chave do reino. O Senhor entregou a chave do reino em nossas mãos. E nós podemos usar, né, a chave do reino para ligar e para desligar as obras de Satanás. E esse é o tempo da igreja levantar com grande poder. Inclusive, amados, dia 29 agora, está sendo proclamado um jejum nacional, pela nação, pelo Brasil, para que Deus possa estar mudando a atmosfera dos céus do Brasil, para que o peso que está sobre a nação seja removido, e para que o inimigo seja lançado fora da nossa nação, para que o reino de Deus possa descer sobre esse país, né, sobre as autoridades, as lideranças, e que o avivamento venha sobre as nossas vidas, sobre a nação brasileira. Sabemos que o avivamento vem como fogo para queimar a igreja, para limpar a igreja, para purificar a igreja, para santificar a igreja. E esse mesmo avivamento que traz esse poder para a igreja, traz também o fogo que destrói as obras do diabo, que queima o pecado, que queima a iniquidade, que tem predominado em nossa nação brasileira. Mas Deus está levantando os seus filhos para estarem jubilando diante dele, porque nós temos motivo tremendo para estar jubilosos diante de Deus, mesmo diante dessa situação que todos nós estamos vivendo, que as famílias estão vivendo. Nós temos muitos motivos. Saber que o nosso Deus, ele está conosco. Ele prometeu estar conosco, de habitar conosco, de morar em nós. E é nisso que você tem que viver, é nessa confiança que você tem que viver, é nessa esperança que você tem que viver. E falando em esperança, nós temos uma esperança viva, uma esperança eterna, uma esperança que não está fundamentada em coisa nenhuma material. A nossa esperança está fundamentada na fidelidade do nosso Deus e da sua palavra. E nós sabemos como o nosso Deus foi fiel
lá no passado, é só ler aí toda a história do Velho Testamento, do Novo Testamento, e você vai conhecer a fidelidade de Deus. Deus é fiel. Em tudo que ele promete, ele é fiel para cumprir. E que o seu coração, nesses dias, possa estar sendo cheio de esperança, você possa estar realmente fundamentado nessa verdade que é da palavra de Deus, né? Foi com essa palavra que Deus criou os céus e a terra, e a palavra é Jesus. Jesus é o verbo de Deus. E foi através da palavra que Deus trouxe à existência todas as coisas que existem. Ele pode trazer para você coisas maravilhosas neste momento, quando nós vamos estar em oração, nós vamos estar colocando a nossa vida diante de Deus. Só gostaria de deixar esse versículo aqui para você. Aqui no versículo de número 12, a palavra de Deus nos fala: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Você é escolhido de Deus. Você é filho da promessa. E essa nação, Deus tem tido um amor muito grande para com esta nação brasileira, porque aqui existe uma igreja, um povo que clama. Tem muitas igrejas, muitos ministérios, muitos filhos de Deus clamando de dia e de noite por essa nação. Amém? Então, nós vamos orar neste momento, nós vamos trazer mais e mais a presença de Deus sobre as nossas vidas, e sabemos que o som da voz do nosso Deus faz o inferno tremer. E nós vamos pedir para que, nesta hora, o Senhor traga a bênção dele sobre a sua vida, a voz dele traz cura. Só de você ouvir a voz de Deus, você é liberto, você é transformado também, né? O poder de Deus vem, né, através da palavra dele, da voz dele. E também a voz de Deus nos liberta de todo o mal. Então, neste momento, Deus vai libertar você de todo o mal, de todas as amarrações, maldições, doenças, bactérias, vírus. Nada disso fica diante do nome soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido você a orar comigo neste momento. Pai, nós oramos para que o poder do Senhor, Pai, que venha destruindo todo o mal, todas as doenças, todos os vírus, toda a morte, toda a miséria que existe na nossa nação brasileira, Pai. Faça uma varredura, Pai, nos céus da nossa nação brasileira. Muda a atmosfera, Pai. Muda, Senhor, derrubando os demônios, principados, as potestades da morte, da miséria, da pobreza, que essas potestades, esses dominadores do mal, sejam agora aniquilados, sejam agora destruídos, e que os céus se abram, Pai, sobre a nação brasileira. Pai, que o fogo do avivamento venha agora no coração do teu filho, no coração da tua filha. Acende agora, Pai, uma chama do teu espírito, Pai, no coração do teu filho e da tua filha. Eu estou abençoando a sua vida, estou abençoando a sua casa, pedindo ao Senhor para mandar anjos agora visitar o seu lar, para cercar a sua casa, a sua família, e liberamos agora o poder do sangue de Jesus Cristo sobre a sua vida, liberamos o nome de Jesus Cristo para cobrir a sua casa e a sua família, para livrar dessas doenças, dessas enfermidades que têm assolado o mundo. E o sangue do Cordeiro, o poder do sangue de Jesus seja agora sobre a sua vida, no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um grande abraço.